mesmo de verdade, porque é minha estreia aqui na Rádio Tropical Web Brasil, conectada com o mundo e ligada com você. Nessa tarde eu estou recebendo uma pessoa maravilhosa, uma mãe como eu também, a mãe do Tiquinho, que é a doutora Gisele Valsa, que vai estar comigo neste primeiro momento. Por que nesse primeiro momento? Porque é a nossa estreia. E eu te convido, ouvinte, a vir participar conosco, a estar conosco na Rádio Tropical Web Brasil, toda quarta-feira, das 16 às 17 horas. Boa tarde, Gisele. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Quem é a Gisele? Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da Tropical Web. Em primeiro lugar, quero agradecer muito esse convite. Para mim foi muito bacana, muito bonito e eu fiquei muito feliz com esse convite. E quem é a mãe do Tiquinho? Quem é a Gisele? Quem é a Gisele? Porque a pessoa sempre é mãe do Tiquinho, né? Mas se misturam, né? Mas elas se misturam, essas Gisele se misturam, né? A Gisele é trabalhadora, é mãe, é filha, é lutadora, ela luta tanto por tudo, desde que se entende por gente. A Gisele são tantas pessoas, são tantas mulheres, e a gente tem que ir por partes para explicar quem é a Gisele, que você quer saber, porque são muitas. Todo mundo quer saber, Gisele, sou só eu não. Todos, quer saber. São muitas Giseles, né? Muitas nesse caminho. Nós mulheres temos essa característica, né? De sermos muitas em uma só. Exato. E quando a gente materna, né? Quando a gente gesta e materna os nossos filhos, é aí mesmo que a gente descobre quantas nós somos. Mas e a mãe do Tiquinho? Quem é a mãe do Tiquinho? Bom, a mãe do Tiquinho é uma mãe que levou um susto quando engravidou, assim, sem preparo, porque os médicos disseram que era impossível a Gisele engravidar. Então eu não estava esperando, nem eu nem meu marido, e ele veio. E quando nós percebemos, ele já estava com 4 meses de gestação. E eu não tinha barriga e eu não tinha nenhum sintoma. E foi assim. E quando a gente descobriu o colo do útero estava aberto, eu tive que ser internada até ele nascer. E por sequelas de uma gravidez um pouco conturbada por conta de tudo isso, ele nasceu prematuramente de 5 meses. Ele nasceu de 5 meses. Ele nasceu de 5 meses. E ele, obviamente, ficou na UTI neonatal, né? Numa incubadora, e você acompanhando. O Tiquinho, na época, não tinha ainda pulmão formado, né? Ainda estava no processo de desenvolvimento fetal. Exatamente. E o que acontece com o desenvolvimento do Tiquinho nessa saga? E aí o Francisco, o pior... Só um instantinho. Tiquinho, gente, é Francisco, olha que nome mais lindo. Mas ele, além de ser um franciscão, porque ele é um menino lindo, ele também tem uma doçura de olhar que realmente não tem como chamar de Francisco. Tem que chamar de Tiquinho, né, Gisele? É verdade. Ele é muito Tiquinho mesmo. Ele é bem Tiquinho. E o pior desses momentos todos, né, de 8 anos atrás, que é o tempo que ele tem de vida, foi quando eu tive alta da maternidade e eu perguntei ao meu marido, cadê meu filho? Porque ninguém tinha dito que ele não iria comigo, e eu não sabia que ele não iria, eu não tinha ideia da gravidade. Aquela coisa que filho de mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, eu não tinha ideia que ele era tão pequenininho, que era tão grave. Eu fui vê-lo, mas o parto foi difícil e enfim, muitas coisas aconteceram. E eu estava um pouco tonta ainda de tudo, e eu não tinha ideia que ele estava entubado, eu não vi direito, e ele estava à beira mesmo do abismo, à beira de um óbito, e eu não tinha ideia, porque eles estavam me escondendo isso, por conta do parto, que foi difícil, minha pressão ficou muito alta, enfim. E aí meu marido falou, Gisele, ele não vai conosco, e aí foi. Eu me lembro até hoje, outro dia eu estava falando isso lá em casa, a gente saindo do hospital, eu dentro do carro e eu completamente paralisada, sem saber eu pensar o que senti. Eu fiquei
Eu não chorava, eu não falava nada, eu simplesmente fiquei atônita. Tudo começou ali, a luta começou ali. A mãe Gisele, porque todo mundo sabe, a gente nunca está preparada, não existe roteiro, não Manual. existe livro, não existe manual que diga o que é se sentir mãe. Porque ser mãe, nós podemos ser, mas desenvolver o papel de mãe só quando o filho nasce. E aí a Gisele chega em casa sem o Tiquinho. Sem o Tiquinho, cheia de pontos, porque foi uma cesárea. E todos os dias eu tinha que ir, então eu não tive nem resguardo. Todos os dias, e foram 5 meses e 5 dias, indo ao UTI ao Natal todos os dias ver meu filho, e tirando leite no lactário, porque eu tive um pouco de leite, e o mínimo que eu tinha, fazia questão de retirar, fazia questão de mandar subir, para dar ele lá na sonda, e foi bem complicado. Tanto para ele quanto para mim, foi bem difícil. Eu imagino que tenha sido uma luta muito grande. Até porque a gente está falando de um quadro onde a Gisele, o marido, né, a Gisele é funcionária pública, é pertencente a um ente da segurança pública, a Polícia Civil, né? E a gente não está falando aqui só de saúde, a gente está falando também de segurança da saúde. Isso faz parte da segurança pública. É verdade. Né? E a Gisele entra nesse quadro, né, de dificuldades de 5 meses de UTI no Natal. E o que se percebe é que, obviamente, os planos de saúde dão uma cobertura. Mas quando a Gisele sai com o Tiquinho do hospital, qual é o quadro que a Gisele, mãe, que agora se sente na carne, literalmente, tem como diagnóstico? E aí foi um problema, o hospital não diagnosticou meu filho com a síndrome rara que ele tem. Não houve nenhum tipo de exame. Ele saiu do hospital surdo por conta de remédios ototóxicos que ele tomou. Porém, os remédios ototóxicos foram importantes porque a balança entre salvar a vida e não. Toma-se os remédios fortes, agressivos ou não. Eu consegui compreender isso, mas ele perdeu boa parte da audição por conta desses remédios. Mas nada disso me foi falado. Nada disso. Nada. Muitas coisas foram, não sei se ocultas, ou propositadamente ou não sei te dizer, Cris, mas eu fui saber de muitas coisas investigando, levando a pediatras e fazendo exames sobre a surdez, sobre a síndrome, e investigando individualmente, eu e meu marido indo atrás. Eu conversei com a Gisele há alguns dias e eu tive a oportunidade também de conhecer alguma coisa da Gisele como mãe, né, que luta, porque ela está acompanhando um tratamento, ela está realizando um tratamento com o Tiquinho com células-tronco. Né? Você tem como assim, passar um pouco para o nosso público o que é uma doença rara, qual é a doença rara que o Tiquinho tem e o que envolve essa pesquisa de células-tronco para o Tiquinho e para os outros também? A gente tem que entender o seguinte: hoje a gente tem um Sistema Único de Saúde, que é o SUS, mas a gente não tem um protocolo fechado, até porque são várias doenças, entre aspas, raras. E pelo que eu pude ver, a classificação do Tiquinho nem existe, que é uma atipia de cromossomo, né? Exatamente. O cromossomo 14? 17p13.3. Olha, eu errei até o número, porque são muitas informações. Então, hoje o Brasil não tem uma legislação, nem um protocolo junto à Agência Nacional de Saúde para tratamento específico e regulação dos planos de saúde e também da saúde pública. Por isso a Gisele está aqui comigo hoje, para a gente poder colocar em pauta e trazer essa informação para o nosso público. Então, Gisele, o que são as doenças raras? Como é que a gente, qual o acesso que foi dado a você
provavelmente por um plano de saúde ou pelo SUS, para tratar o tiquinho? Bom, para começar, Cris, o SUS não entra em momento algum na nossa história. Nunca. Meu filho nunca teve tratamento algum pelo SUS. Células-tronco, então, nem pensar. Tudo é particular. Não é? Então, assim, se não fôssemos nós a correr atrás de tudo, meu filho estaria sem diagnóstico algum até hoje. Essa é a realidade. E acredito que muita gente saiba disso, né? No mundo atípico, a gente comenta muito sobre isso. Porque, lamentavelmente, as pessoas hoje que têm laudo dos filhos e que fazem tratamento são pessoas de classe média, para cima. Porque as pessoas de baixa renda não têm acesso, porque neurologistas são particulares, os psicólogos, Não tem os na rede psiquiatras, pública, né? filas intermináveis de anos, e as crianças vão crescendo sem diagnóstico, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de acompanhamento. Essa é a realidade. E para obter isso, as mães precisam judicializar. Exatamente. Isso demanda tempo. E muitas vezes o protocolo de atendimento e de tratamento precisa de celeridade, de rapidez. Porque o tempo é nosso inimigo, de certa forma. Sim. Porque nós precisamos do desenvolvimento neurológico da criança. Isso tem, entre aspas, um tempo certo, um pouco certo, que é preciso fazer terapias multidisciplinares, tem que entrar com medicação, óleo de cannabis, que ainda é uma questão polêmica, Cara também. né, polêmica, células-tronco, muitos tratamentos do meu filho são particulares. Então a gente cai nesse problema de que a saúde não é direito de todos. Não. O acesso à saúde não. O acesso à saúde não é direito de todos. E isso é um problema. Eu encaro isso como um problema gravíssimo. E outro dia eu fiz um vídeo com meu filho, ele está aqui. Ele pode se chatear, ele está aqui com o fisioterapeuta dele, em pleno feriado, mas ele tem. E quantas crianças não têm um fisioterapeuta respiratório e precisam? Muito. Muito. Eu lutei muito contra o plano de saúde e consegui. Mas tem gente que não tem nada, não tem nem para onde gritar, para quem gritar. E isso me indigna. Sim, sim. É um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, porque você imagina que a gente tem uma Agência Nacional de Saúde. Temos. Né? A gente também tem uma agência que regula os planos de saúde. Temos. Mas quem regula o SUS? Pois é. Como a Gisele aqui colocou, a gente não tem em absoluto um tratamento específico ou um diagnóstico, porque também, como ela bem pontuou, muitas mães da classe C, D e E não têm acesso ao plano de saúde. Você veja que a gente já tem dificuldade com o plano de saúde. Imagine quem está numa fila de regulação do Sistema Único de Saúde. Exatamente. Qual é a grita e qual é o atendimento? Como é que essa mãe e esse pai vão chegar até o tratamento ou pelo menos um diagnóstico dessas crianças que vêm dessa classe? Então a Gisele... Não vão, Cris. Não vão. Então a Gisele está aqui justamente por isso, porque ela não se preocupa só com o tiquinho. Não. Né? O Retrato do Rio está aqui para trazer para você esse retrato que a Gisele pinta de uma mãe que é carioca, né? Uma mãe que está no estado do Rio de Janeiro, fluminense, mas principalmente ela tem uma luta, ela tem uma pauta, né? Que é a segurança pela saúde, não só das crianças atípicas, mas também das crianças raras. Isso. Exatamente. É muito, Gisele, é até difícil a gente colocar a emoção da gente como mãe, né? Mas eu Sim. entendo que você pode passar para o nosso ouvinte o que é uma doença rara. Uma doença rara, né? O próprio termo já diz, é uma condição que a pessoa tem, que pouquíssimas pessoas têm num país, numa cidade, num estado. Por exemplo, o meu filho com a 17p13.3, ele é o único no Brasil e 7º no mundo.
Então só tem 7 pessoas juntando ele, incluindo ele com essa síndrome específica. Tem outras variações, 17p3.4.5, mas a 17p3.3 só tem 7 casos no mundo, que provoca um atraso no desenvolvimento global. Ou seja, tudo a ele precisa ser ensinado. A andar, a falar, a comer, a se vestir, a tomar banho. Tudo a gente tem que fazer para ele e por ele. Porque ele não é independente de forma alguma. Ele tem 8 anos de idade e ainda usa fraldas. Então, assim, não escova os dentes, não tem coordenação para escovar os dentes. E olha só, ele começou a andar com 3 anos, porque eu fui a Jundiaí com ele fazer células-tronco, a primeira sessão de células-tronco. 10 dias depois ele estava andando, ele saiu do chão, se agarrou no sofá, estavam só eu e ele em casa, e ele começou a dar seus primeiros passinhos. Sim. Lindo! Eu não sabia, eu não consegui nem pegar o celular porque eu só queria olhar para ele. Sabe, eu fiquei ali congelada de emoção que meu filho estava dando os passinhos dele com 3 aninhos. Então, assim, tudo muito complicado, Cristo. Esse mundo é muito complicado. As pessoas raras, são 13 milhões de pessoas raras no Brasil. Só aqui no Rio de Janeiro nós temos 1 milhão. Nós temos 1 milhão de pessoas raras. Só aqui no estado do Rio de Janeiro. Só aqui no estado do Rio de Janeiro. No Brasil são 13 milhões. E o SUS faz o que com essas pessoas? A pergunta porque, segundo o SUS, há uma universalidade de serviços que devem ser oportunizados ao cidadão. Todo cidadão tem direito à saúde. A saúde. Né? Então, hoje, a gente está aqui também para trazer essa informação para o ouvinte. Até que ponto nós estamos preparados ou sabemos como nos proteger os nossos filhos e lutar por uma sociedade que tenha acesso a essa universalidade de serviços, né? A gente já aqui no Rio de Janeiro 1 milhão. 1 milhão. A gente aqui no Rio de Janeiro 1 milhão. 1 milhão de pessoas com doenças raras, das mais diversas formas, diversas comorbidades, das mais diversas síndromes. Sim. Entende? O meu filho está aí, no meio desse milhão. E a gente ainda consegue. E as terapias que meu filho faz, Cris, não são terapias específicas para ele. Muitas não são. Por quê? Porque a síndrome dele não é estudada. Como muitas neste país. O Tiquinho não tem nenhum auxílio de pesquisa de uma universidade. Não, ainda não. Campinas, nada. Nada. Rio de Janeiro, FRJ, UERJ, nada. Ainda não conseguimos. Ainda não conseguimos uma pessoa disposta, um médico, um cientista disposto a estar em caso do Brasil. Então veja bem, a pessoa tem que estar bem disposta para nos ajudar. Sim, porque você imagina, todos nós sabemos que para receber um atestado médico, um diagnóstico, a gente precisa de um código de enfermidade, né? Que é o CID. É o CID. Você imagina a dificuldade se a Gisele dependesse disso para judicializar. Porque no futuro, provavelmente, você vai ter que fazer isso. Sim, já fizemos e o que a pediatra dele faz? Ela coloca um código que se assemelha à síndrome dele, porque nem CID tem. É complicado. É complicado. É muito complicado. É muito complicado. E como é que você está fazendo, Gisele, para levar essa mensagem para as pessoas? Quais são os canais que você utiliza? A gente acompanha muito a rede social da Gisele, né? A mãe do Tiquinho. Quem não acessou ainda, busca no Instagram, vê a luta dessa mãe, dessa cidadã que tem consciência e está lutando também por outras pessoas, não só crianças, mas também como adultos. Por exemplo, a gente tem conhecimento, eu tenho uma cunhada que tem ELA. Né? O que é ELA? Parte do corpo, né? É uma esclerose lateral amiotrófica. O nome já é longo, complicado.
E ela tem plena consciência de tudo que está acontecendo e está paralisando. O corpo está paralisando. Né? Tem a preocupação da família, né? Lógico, a Gisele, eu tenho certeza que a Gisele, assim como toda mãe, tem a preocupação. O que eu vou fazer no futuro? Como é que eu vou dar qualidade de vida? Como é que você dá qualidade de vida para o Tiquinho, Gisele? Olha, me desdobro. Me desdobro em atenção, como toda mãe zelosa, Cris, e eu sei que você é essa mãe. A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem que administrar a casa e dar conta do filho, das demandas do filho, né? Então, eu estou sempre com ele. Como é que eu dou com ele? Ele não sai de casa, então ele não pode sair, a imunidade dele é lá no pé, ainda tem isso, a imunidade é muito baixa. Então eu brinco com ele no quintal, eu brinco com ele em casa, eu vejo televisão com ele. Essa é a minha forma que eu tenho de distraí-lo, né? E ele gosta. Ele gosta muito de brincar no quintal, com os carrinhos dele, com os brinquedos dele. E assim a gente vai vivendo. Então, ouvinte, você que está aí do outro lado participando com a gente, eu vou deixar aqui um quiz para você. Você sabe o que é doença rara? Você entende que existe algum tipo de legislação? Se você sabe de alguma coisa ou se você tem alguma dúvida, entra na Rádio Tropical Web Brasil e puxa pelo www.radiotropicalwebbrasil.com.br e deixa sua mensagem no Retratos do Rio. O WhatsApp 921, obviamente, 971591211. Vem participar com a gente, porque a gente está já quase no final do bloco, né? E a Gisele está aqui. Daqui a pouco a gente vai retornar para a parte final e para as nossas considerações. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. E aí, ouvinte, voltamos. Nossa estreia, Retratos do Rio. Eu estou aqui com a senhora, minha amiga Gisele Valsa, a mãe do Tiquinho. Nós estamos falando em doenças raras, em como movimentar proteção, como trazer proteção para o cidadão através do SUS, justamente para o grupo aqui no Rio de Janeiro. 1 milhão de pessoas têm doenças raras, das mais variadas. O Tiquinho é um caso que é o 7º caso no mundo registrado. E, como a gente estava falando, Gisele, a gente hoje tem essa grande dificuldade. Ninguém nunca te acessou para pesquisa e também eu vi, né, dentro dos vídeos, Gisele já participou de vários programas, você falando que o tratamento com células-tronco fica em torno de 15 e 20 mil reais. Isso, a aplicação, sim. E lá fora mais ainda, muito mais. E nem sempre a gente consegue, né? Então, a gente, para ajudar, a gente fez muitas rifas,
para ajudar, porque como servidores públicos fica realmente muito difícil, porque as demandas do FUNCISC são inúmeras, os médicos são inúmeros, e enfim, a gente consegue quase todos os anos, né, realizar o transplante de células-tronco. E ele consegue se desenvolver, ele vem conseguindo ao longo dos anos se desenvolver bastante, sabe? E o objetivo é que meu filho se torne independente no futuro. Esse é o sonho de toda mãe atípica, né? Esse é o sonho de toda mãe. Porque a gente se pergunta sempre, né, Tica, o que vai ser do meu filho no futuro? Não chegamos aqui. Eu estava vindo para cá e eu estava conversando com o condutor que me trouxe, né? Enfim, o aplicativo que me trouxe, o carro do aplicativo que me trouxe, e ele estava me relatando que ele tem um primo que tem um problema sério, né? E ele falou assim, a grande dor da minha tia não é cuidar do meu primo, mas quem vai ficar com ele? Né? Qual é a política pública que você, ouvinte, sugere? Né? Nós não estamos falando aqui de internação, não. Qual é a política pública que nós podemos buscar para amparar as crianças, os adultos que têm doenças raras, quando eles perdem os entes filhos? Porque pai e mãe, infelizmente, não são para sempre. No nosso coração, os nossos filhos são para sempre. Sim. Mas pai e mãe não. E hoje a gente está acabando por aqui. Eu vou pedir que Gisele faça as considerações finais, mas que traga também no Instagram. E eu acho até oportuno que quem quiser fazer uma doação, ajudar com o tratamento do Tiquinho, eu acho que a gente tem que abrir esse canal também, Gisele. Porque a gente tem, na realidade, a gente tem que criar um espaço para que pessoas sejam atendidas, né? Para que hoje o SUS comece a acordar com uma campanha nossa para que finalmente haja justiça e segurança em saúde. Gisele. É verdade. Primeiro, agradecer novamente por esse convite fantástico. Eu amei falar com você, amei estar com vocês todos. E quem quiser falar conosco, é só nos procurar no Instagram, no meu filho, @todosportiquinho, é tudo junto. @todosportiquinho, vai ver minha foto lá, e aí vocês falam comigo. Essa foi a nossa estreia. A Gisele vai estar num outro programa conosco. Nós já temos convidado um geneticista que vai falar justamente sobre tratamento com células-tronco, né, que é muito importante, né, Gisele? E a gente quer deixar o nosso agradecimento, o nosso abraço de acolhimento para todas as pessoas. São 1 milhão de pessoas no estado do Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro, e agradecer ao ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. E te perguntar, Gisele, é a última pergunta, tá, gente? Qual é o retrato do estado do Rio de Janeiro para você hoje? Hoje o retrato do estado do Rio de Janeiro está bem vergonhoso, bem complicado. A gente precisa fazer uma varredura, uma faxina, uma reforma, principalmente no SUS. Eu estou muito triste no SUS. É a comoção de uma mãe que cuida com amor, com desvelo, de um filho muito amado, de um filho que nasce junto com a mãe, de uma mãe que nasce junto com o filho. Mas é também aqui, eu, Cristiane Meirelles, apresentadora desse programa, Gisele Valsa, mãe do Tiquinho, essa grita, esse pedido de socorro. Vamos verificar a questão de segurança e saúde para as pessoas raras. Muito obrigada, um beijo, até semana que vem, na quarta-feira, das 16 às 17 horas, na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo conectado com você. Muito obrigada. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço
que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.